Amém. É por este amor que hoje podemos estar aqui e cantar louvores. Por isso nós vamos cantar agora um hino que eu penso que quase todos os irmãos conhecem. Bem diz minha alma ao Senhor. Vamos cantar que não há como Ele, não há igual a Ele. E que nós estamos aqui hoje reunidos para lhe dar louvores, seja a cantar, seja a orar, o que os irmãos quiserem fazer. Mas neste momento, o ser de cada um de nós, que adora o Senhor realmente por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele fez por nós. Amém. Diz minha alma, Senhor, louva o seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Luz e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração
ninguém se compara a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. Senhor, tu nos escondes, Senhor, nas tuas asas, Senhor, nos teus braços, Deus. Obrigada, Deus, porque tu estás aqui neste lugar, Senhor, e nós estamos aqui para exaltar-te, Deus. Estamos aqui para entregar tudo nas tuas mãos e entregar tudo a ti, Deus. Senhor, tu nos escondes, Senhor. Nós queremos dizer que a nossa alma, ela descansa em ti, Deus. E tua graça, ela é suficiente para nós. É isso mesmo que nós vamos cantar. Esconde-me, Deus, cobre-me com a sombra das tuas mãos. A tua graça, ela é suficiente para mim. Quando o mar se erguer e quando o céu rugir, eu passarei contigo na tempestade. Porque tu és o Rei da criação. Eu me aquietarei porque tu és Deus. Amém. Com tuas asas, Deus, cobre-me com a sombra da tua mão. Quando o mar se
suficiente para mim. Quando o mar se erguer e o céu rugir, passarei contigo a tempestade. Pai, tu és o rei da criação. Me aquietarei, pois sei que és Deus. Me aquietarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Amém? É tão bom podermos louvar a Deus e queremos dar algumas informações também aos nossos queridos amados irmãos e aqueles que nos estão também a ver. Nós vamos ter um tempo de oração porque nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que se move quando nós oramos e o Senhor ouve a oração dos seus justos. Nós temos, portanto, a informação do nosso colega, pastor, amigo, pastor Eliseu Miranda. Ele está desde ontem com uma grande dificuldade na parte da boca, tem a ver com os maxilares, os dentes. Ele já devia ter tido uma consulta, já é um processo que já vem de trás, e ontem tinha estado pior, de facto, de tal maneira que ele não pode sair de casa e tem dificuldades em falar. Nós vamos orar pelo pastor Eliseu Miranda, nosso colega, responsável também pela congregação de Maravilha, fazendo parte desta equipa de liderança da Assembleia de Deus de Lisboa. Nós também tivemos conhecimento da nossa irmã Lúcia, portanto, o sobrinho faleceu ontem. E ela, portanto, ao ter esse conhecimento, ela ficou um bocadinho em pânico de tudo aquilo que realmente a notícia que recebeu. Certamente nós queremos nesta manhã orar pela Lúcia, pela irmã Lúcia, pela sua família, neste tempo difícil, para que o Senhor possa também tocar, trazer paz e quietude ao seu coração e da sua família. Sabemos que não são situações fáceis de se lidar, mas acreditamos que quem tem Deus, Deus cuidará. Queremos agradecer a Deus também pelos irmãos que têm feito um esforço para poderem estar mais uma vez no culto presencial. Temos a nossa irmã Rosa Neto, já está melhor. A irmã Rosa Santos, cada vez que eu falo com ela, eu fico mais feliz porque nota-se a evolução que ela tem tido, pela graça de Deus. E a todos os outros irmãos que a irmã Lourdes, graças a Deus, está melhor, certo? Teve uma queda, mas melhorou, e o facto de estar aqui esta manhã connosco é sinal que Deus cuidou de si e Deus é fiel. Amém? Irmão Batista? Ok. Sim. A nossa irmã, como ouviram, a irmã Adelice, que faz parte desta congregação, portanto, o filho e outras pessoas de família lá no Brasil estão com muitas dificuldades, e nós acreditamos também, aqui mesmo orando, Deus se move. Amém? Vamos orar neste tempo, que sabemos que este é um tempo, principalmente aqui, aquilo que temos ouvido falar acerca de Covid-19. Nos últimos notícias que temos estado a assistir é que Lisboa e Valtejo têm estado a aumentar os casos com infecção, mas pessoas que são infectadas, mas nós vamos orar. Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Vou pedir ao nosso querido irmão Jorge Pinheiro para subir, orar pelo pastor Eliseu Miranda, orar pela irmã Lúcia, a sua família, também pela irmã Adelice, a sua família lá no Brasil, para que o Senhor possa se mover. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, nós vimos à Tua presença, sabendo que Tu nos escutas e Tu nos ouves. Aproximamos de Ti, Senhor, confiantes de que tudo está nas Tuas mãos. Senhor, há coisas que nós não sabemos explicar,
há coisas para as quais nós não temos resposta, mas nós confiamos em Ti porque a Tua palavra diz que Tu és o nosso Pai e que Tu cuidas da nossa vida. Assim, Senhor, nós queremos aproximar-nos de Ti com esta confiança e queremos apresentar estes casos destes irmãos. Talvez nem todos nós tenhamos fixado os seus nomes, mas Tu sabes, porque diz a Tua palavra que nenhum cabelo da nossa cabeça cairá sem que Tu dês permissão, Senhor. Assim nós colocamos nas Tuas mãos estes irmãos e estas irmãs, pedindo que Tu os abençoes, que os guardes, que os restaures. E, Senhor, também apresentamos a Tua Igreja em geral, quando agora está reunida para Te cultuar, para Te louvar. Ajuda, Senhor, cada um de nós para que em cada momento os outros possam ver que há um Deus poderoso que os ama, que os quer transformar e que quer ser conhecido como seu Pai. Senhor, Te entregamos o resto deste culto nas Tuas mãos e confiamos em Ti, na Tua palavra. Guarda cada um de nós na Tua palavra. Te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém? É bom nós podermos, nesta manhã, estarmos aqui juntos para cultuar a Deus. E podemos também termos os jovens para nos ajudar neste tempo maravilhoso, o tempo de louvor e adoração. Eu estava pensando naquilo que poderia partilhar com todos aqueles que nos estão a escutar e nos ver, e os irmãos que estão aqui na congregação. Este é um tempo diferente, este é um tempo em que nós sabemos que temos que criar novos hábitos para podermos continuar a viver, temos que acrescentar os adereços, as máscaras, cumprir as regras das autoridades de saúde para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. E eu pensei um pouco tudo isso que está, quando nós voltamos outra vez a sair de casa, podemos viver a vida nas nossas responsabilidades, no nosso trabalho, outras responsabilidades que temos com a família, podemos também, os netos que estavam certamente com saudades dos avós e os avós dos netos e outras situações de família também. Este é um tempo que nós estamos com um coração muito apertado, mas ao mesmo tempo com saudades. Podemos também reunir como povo de Deus, como irmãos em Cristo. Não há nada melhor do que nós podemos estar juntos. Então eu pensei num tema que se encontra num versículo bíblico que fui buscar aqui, Josué capítulo 10, versículo 25, livro de Josué, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: Josué disse: não tenham medo, não percam a coragem, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Até aqui é a palavra de Deus. Nós sabemos que temos um grande inimigo, mas sabemos que anda outros inimigos por aí, como o Covid-19 e não só, que nos tentem roubar a alegria da salvação. Aquilo que nós somos em Cristo Jesus, todos aqueles que já têm experimentado e continuam nesta caminhada, portanto, com Cristo, nós como... eu já estou naquela idade média que quando olho para os mais novos, eu oro por eles, para que o Senhor lhes dê graça, para eles continuarem a viver. Quando olho para os mais velhos, por exemplo, um irmão nosso que pertencia ao ministério, que agora pela idade, pelas suas limitações, querendo Deus, quarta-feira vai fazer 94 anos de idade. Eu digo graças a Deus pela longevidade, graças a Deus, porque nós sabemos como é que Deus é maravilhoso. E geralmente diz que a vida tem altos e baixos,
épocas de felicidade, promessas e temporadas de desafios, de dúvidas. E os tempos em que estamos a viver, por vezes temos muitas dúvidas. Já temos ouvido muitas informações, temos estado a observar muitas coisas e às vezes continuamos com dúvidas. A vida não é apenas uma subida constante até ao topo, mas sim uma jornada que consiste de vales e de colinas. Todas as pessoas, crentes e incrédulas, passam por momentos difíceis, altos e baixos, mas todos necessitam de perceber e entender que há o Criador, aquele que nos criou, a sua imagem e a sua semelhança, que Ele está interessado em cada um de nós, para que nós possamos conhecê-lo como Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz, e como cristãos nós temos esta promessa que está na palavra de Deus, que nunca temos que enfrentar os vales da vida sozinhos, porque diz a palavra de Deus: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará nem desamparará. Aleluia! Que promessa! Deus promete estar connosco em cada momento da nossa vida. Ele promete estar contigo em cada dia. Ele promete não te desamparar, mas cuidar de ti. Quem pode cuidar melhor de nós, a não ser o nosso grande Deus? A verdade é que nós precisamos, acima de tudo, da presença de Deus. Tal como os jovens cantavam a vida e a esperança, nós precisamos da presença de Deus em épocas difíceis que nós possamos estar a atravessar. Mas ao sabermos que Deus está connosco, podemos enfrentar cada desafio da vida, mas confiantes que Deus, Ele estará connosco. Nenhuma colina é demasiado alta, nem o vale demasiado baixo, que Deus não esteja connosco. Possamos, no momento da nossa vida, no decorrer da nossa vida, na nossa caminhada, estarmos no vale. Possamos passar um momento da nossa vida, estarmos na colina, no alto, mas Deus, Ele está connosco em cada momento. E eu gostava nesta tarde de falar de um homem, numa parte da história da sua vida, para trazer até vós a importância de nós vivemos a vida com coragem, com força, porque nós precisamos desta coragem, nós precisamos desta força, mas é uma força que Deus é que nos dá no nosso interior, na nossa vida, com Ele. Quando nós podemos buscá-lo, Ele é que nos dá a coragem para nós enfrentarmos os desafios da vida. Depois diz a palavra de Deus, e nós depois iremos estar aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, 7 e 8, e fala-nos, o povo de Israel passou por 3 séculos nos quais, diz a palavra de Deus, mesmo no livro de Juízes, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto, mais reto. Portanto, não havia rei, estava um bocadinho o povo de Israel, um bocado sem o líder, sem alguém que representava Deus para poder trazer direção, orientação, e então eles tiveram bastante tempo sem rei. Então o Senhor levantava sempre um libertador, alguém que pudesse dirigir o povo de Israel, mas o povo de Israel depois voltava a murmurar, a criticar e voltava a não querer o rei, voltavam à vida do pecado, distanciavam-se de Deus outra vez, e assim era um ciclo atrás do outro ciclo. Os israelitas sofreram muita opressão dos seus inimigos. Todos os anos, os medianitas, os amalequitas, os povos do Oriente invadiam o seu território com um grande exército e destruíam a seara, o seu gado, tudo aquilo que o povo de Israel tentava cultivar, tentava, portanto, terem para poderem sobreviver, para poderem viver a vida. Então vinham os inimigos e destruíam tudo, tiravam tudo. Mas quem eram os medianitas? Olha, eram descendentes, diz em Gênesis capítulo 25, versículo 1 e 2, que mostra que eles eram descendentes direto de Abraão, era o fruto do relacionamento do patriarca com Quetura,
logo após a morte de Sara. E Abrão tomou outra mulher, diz a palavra de Deus, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhes Irã, Josã, e Midian, Isaac e Suá. Então os medianitas vieram daí. O povo escolhido de Deus, ao sofrerem por causa do seu pecado, buscavam refúgio e em cavernas escondiam do inimigo todos os alimentos, todos os cereais, com o medo de que viessem os medianitas, os amalequitas, os outros povos, para tirarem as coisas que eles próprios cultivavam. Até que nós vemos pela palavra de Deus em Juízes, no capítulo 6, que o pai de Gideão era um idólatra e Deus o orienta a derrubar o próprio filho, os ídolos, para poder abençoar a própria família e o lugar onde eles estavam. Então nós vemos quando o homem se distancia de Deus, quando o homem está distante de Deus, não tem uma orientação, não tem nenhuma direção daquele que é o Criador, daquele que é o Senhor das nossas vidas. Mas nós, como povo de Deus, aqueles que conhecem a Deus, num tempo em que nós estamos a viver, não necessitamos ter medo, não precisamos de criar outras coisas que substituem Deus, e chama-se idolatria, mas nós precisamos, acima de tudo, da presença de Deus, para que esteja connosco em cada momento da nossa vida. Nós precisamos viver esta vida com coragem e com a força que o Senhor está connosco. É verdade que alguns de nós podem ter medo de tudo aquilo que têm ouvido. Muitos de vós e muitas outras pessoas estão sempre ligando as notícias para ouvir aquilo que está a acontecer. Houve um momento da minha vida, neste tempo de pandemia, eu comprometi-me comigo próprio, não ver as notícias, não escutar as notícias, mas abrir as notícias que estão escritas na palavra de Deus. Para que estas notícias que estão escritas na palavra de Deus contêm promessas para cada um de nós nos tempos de hoje que estamos a viver. Então vemos que Israel ficou muito debilitado com a presença dos inimigos, com a presença dos medianitas. Então Gideão tinha como desafio conseguir o alimento, em primeiro lugar, para a sua família. Apesar das hostes invasores que tornaram quase impossível o crescimento, a colheita, a preparação de toda a comida. Nós vemos que ele era cheio de recursos, era alguém que gostava de trabalhar, gostava de fazer aquilo que estava a fazer, e ele estava, portanto, a trabalhar, acreditando, e até colocou uma prensa no lagar, transformou numa eira subterrânea. E a eira é um lugar plano, portanto, onde tem um chão duro, onde se pode malhar, não é? E o trigo, portanto, separar, digamos, a palha do trigo. E então ele conseguiu inventar uma eira subterrânea, para não ser visto pelos inimigos, para não ser visto pelos medianitas. E eu gosto quando os jovens são criativos. Eu gosto quando os jovens têm a capacidade de pensarem nas coisas e criarem coisas que possam ser de mais-valia para a vida da igreja também. E nos tempos em que nós estamos a viver, precisamos de jovens criativos. Jovens com temor a Deus em primeiro lugar, mas criativos, inteligentes, para que possam criar coisas, para que nós possamos enfrentar os inimigos. Mas aqui estava Gideão, escondido, preparando tudo aquilo. Malhar o trigo no lagar exige um esforço sobrenatural. Retirar as impurezas manualmente, sem ajuda do vento, da claridade, deveria levar muitas horas. Para quem percebe do campo, melhor do que eu, de certeza, sabe aquilo que eu estou a falar, a dizer. E a malhar o trigo no lagar, Gideão demonstrou algo muito importante: a boa disposição e a coragem, para não deixar a família morrer. E também ele foi inteligente, conseguir inventar uma eira subterrânea. E nós vemos que não se sabe se outras pessoas em Israel faziam o mesmo,
Mas a casa de Gideão não faltava alimento. Gado e cereais se mantiveram, apesar dos 7 anos de opressão dos inimigos contra o povo de Israel, e Gideão guardou. Ele, apesar de todo o povo ter uma visão de Deus considerando o mal, portanto castigador, Gideão guardava no seu íntimo as lembranças de um Deus bondoso que libertava o seu povo, o povo escolhido. Vemos Gideão, alguém que foi corajoso, alguém que cuidou da sua família. Então, e isto é para cada um de nós, que num tempo em que nós estamos a viver, possamos e que fomos obrigados a recolher nas nossas casas, fomos obrigados a estar mais tempo com a nossa família, significa que a família é importante para nós. E a igreja começa na casa de cada um de nós, com cada um de nós, como família. Podemos juntar, e a igreja é composta por várias famílias, e nesta manhã estão aqui presentes pessoas de várias famílias, mas temos o mesmo Deus, temos a mesma palavra. É verdade que podemos crer que este Deus estará conosco, e acreditando que Ele era o Deus de Gideão, é o nosso Deus também. Quando Gideão estava preparando a comida para escondê-la, de repente surge algo inesperado. O anjo do Senhor apareceu. Ele estava trabalhando e de repente ouviu estas palavras: o Senhor é contigo, homem valente. E nesta manhã queremos dizer que o Senhor é com cada um de nós. Aqui estão homens valentes, mulheres valentes. Aleluia! Quem nos está a escutar, se é um filho de Deus, pode dizer também que é um homem valente e uma mulher valente. Quem ainda não tem Jesus, olha, experimente Deus na sua vida e vai perceber aquilo que nós estamos a dizer. Então nós podemos ver, em resposta de Gideão, parece que ele nem pensou no significado do homem valente. Ele entrou de uma forma direta numa discussão com o anjo do Senhor sobre a sua presença. Ele não entendeu como Deus, tanto que o povo deixaria Israel sofrer, mas Deus estava ali a querer levantar o homem. Um homem que estava disposto, um homem que fazia as coisas que estava fazendo, cuidando da sua família, estava preparando todos os alimentos, escondendo o inimigo. E Gideão agora se sentiu incapaz. Procurou uma saída da missão que Deus estava-lhe a dar. Portanto, ele explicou que era uma pessoa pequena, de uma família insignificante, uma tribo pouco importante. Gideão não veio ao Senhor como homem valente, mas Deus ia fazer dele o homem valente. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós podemos não ir como pessoas valentes, mas Deus vai fazer de nós pessoas valentes. Amém? Não importa como tu estás, não importa a subcarga, aquilo que tu carregas sobre a tua vida. O importante é saber que Deus está contigo. Deus te torna uma pessoa valente. Possas confiar, possas ter coragem. A força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo, mas vem de Deus. Amém? Ninguém é forte bastante para resolver os seus próprios problemas sozinho. E nós podemos ver, Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Os homens valentes hoje em dia são aqueles que podem confiar em Deus. Amém? Aleluia! Eu estou contigo. E nas conversas com o Gideão, Deus afirmou a sua presença de várias maneiras. E nesta manhã, Deus quer afirmar a sua presença nas nossas vidas. E Ele tem várias formas em como Ele pode afirmar a sua presença em cada um de nós. Primeiro, no caso de Gideão, diz no capítulo 6, no versículo 16 de Juízes, diz: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então nós vemos Deus afirmou a sua presença por palavras. E muitas vezes nós precisamos de parar um bocado e escutar as palavras de Deus. Saber distinguir quando Deus fala conosco, ou se é a nossa mente
está a pensar nas coisas e falamos connosco próprios, ou se estamos a dar ouvidos àqueles que são os nossos amigos ou estão à nossa volta, ou mesmo aos nossos inimigos. Mas acima de tudo, Deus quer afirmar a sua presença por palavras. E as palavras que, quando vêm de Deus, traz paz, traz tranquilidade, traz coragem, traz força para nós continuarmos a caminhar. Outra coisa, ele afirmou a sua presença por sinais. Antes da primeira missão de Gideão, Deus lhe deu um sinal impressionante. O anjo do Senhor causou subir fogo para consumir a oferta de Gideão. Enquanto pessoas faziam ofertas ao Senhor todos os dias, era muito raro o próprio Senhor mandar o fogo para as consumir. Mas antes da segunda missão, Gideão recebeu mais 3 sinais. Deus deixou o orvalho molhar uma porção, portanto, de lança molhar a terra em volta dela, e na noite seguinte ele fez ao contrário, deixando a lança seca no meio da terra molhada. Deus demonstrou estes sinais evidentes, e nas vésperas da batalha Deus permitiu que Gideão ouvisse a conversa entre 2 soldados medianitas, confirmando a sua vitória iminente. Aleluia! Deus é aquele que se mostra a sua presença também por sinais. Aleluia! Não me vou esquecer, há 4 anos atrás, quando estive internado, penso eu, 4 anos atrás, quando eu estive sem os médicos descobrirem o que eu tinha, de vários exames, eu estava no meu tempo devocional às 6 e tal da manhã, e Deus colocou-me no quarto com mais 2 pessoas, mas eu estava do lado da janela, e eu olhei lá para fora às 6 e tal da manhã, fechando as cortinas, que fazia divisória com outros colegas do quarto. Olhei lá para fora e eu vi algo escrito nas nuvens, que era isto que eu vou vos dizer: hoje eu vou curar-te. Eu li precisamente como se as letras estavam nas nuvens, e Deus mostrou-me este sinal e trouxe-me uma paz tão grande, de tal maneira Deus depois deu-me uma passagem bíblica em Salmos 86 e falou ao meu coração, e durante o dia eu continuava com febre, mas eu continuei a agarrar aquilo que Deus estava-me a mostrar na sua presença através dos sinais, que hoje naquele dia Deus ia-me curar. O facto é que a febre desapareceu, as enfermeiras ficaram confusas, a minha esposa perguntava: então, como é que tu estás? Agora chega o final do dia, é quando a febre vem mais forte. A febre, eu disse: eu não tenho febre. E ela ficou surpreendida. E nós começamos a ver eu comecei a ver, não contei a ninguém aquilo que Deus mostrou-me no dia que ia me curar. E sabem, depois de Deus me curar e confirmar, e a médica da parte da manhã dizer: não, o senhor vai ter que ficar mais uns dias para confirmar, está tudo bem consigo, para eu poder dar alta. Mas naquele tempo eu disse: o que é que eu vou fazer aqui mais no hospital, neste quarto, se tu já me curaste? Eu podia ir para casa, para o pé da minha família. Deus disse: levanta-te e vai orar pelos outros doentes. Então eu comecei-me a levantar, comecei a ir ao quarto dos outros doentes e a orar por outros doentes. E quer dizer, e resumindo, Deus, no quarto onde eu estava, trouxe salvação a 3 e depois, mais tarde, a mais 2 pessoas. 5 pessoas foram salvas. Porquê? Não é por causa de mim, mas por causa da presença de Deus em nós, daquilo que Ele é, daquilo que Ele pode fazer em nós. Amém? Nós vemos sinais evidentes. Deus afirma a sua presença também através de promessas cumpridas, principalmente o livramento do povo foi feito pela mão de Gideão. As demonstrações de Deus foram convincentes. Gideão, ele se converteu. Ele era um homem valente. Ele era um homem convicto. Ele protegia a família, ele cuidava da família. Mas era hora dele sair da caverna. Era hora dele sair para fora e enfrentar o inimigo. E a maior bênção imaginável é a presença do Senhor em nossas vidas. Quando Jesus veio ao mundo para habitar, ao fazer o seu tabernáculo entre os homens, foi dado o nome Emanuel, que significa Deus conosco.
Aleluia. Então ele prometeu fazer morada naqueles que o amam. Então nós podemos desejar esta presença de Deus. E chega finalmente, e estou quase a terminar, Deus dá a vitória. Em Juízes capítulo 7, chegou o dia da grande batalha. Gedeão conduziu o seu exército de 32 mil pessoas, israelitas, para o campo do conflito, para combater 135 mil medianitas. E para aqueles que são bons na matemática, e para aqueles que são militares, podem ver que esta estratégia foi mudada. Esta foi a estratégia que Deus deu a Gedeão. E parece incrível como Deus usou Gedeão para derrotar os inimigos de Israel. Então vemos a sua desvantagem de 32 mil para 135 mil, era 4 contra 1. Deus não deixou Gedeão entrar na batalha com este número de soldados. Em 2 etapas aconteceram o seguinte: diminuiu a força militar de Israel, primeiro de 22 mil, voltaram para casa e os medianitas ficaram com uma vantagem 13,5 contra 1. Na segunda etapa, Deus mandou embora mais de 9.700 israelitas, deixando Gedeão liderar quantos soldados? 300. 300 israelitas. Para vencer o inimigo, cada soldado israelita tinha que combater 450 inimigos. Porque era 300 contra 135 mil. Vejam, Deus, na sua perfeita sabedoria, tinha um propósito definido nesta redução das forças militares de Israel. Ele mandou o seu exército à batalha com uma desvantagem tão grande que ninguém poderia dizer. Como diz em capítulo 7, versículo 2, a minha própria mão me livrou. Mas eles precisavam de saber que foi a mão de Deus que livrou o povo de Israel. Não importa o quantos inimigos que estão à nossa volta e que muitas vezes nós temos que enfrentar. O importante é que Deus está contigo. O importante é que quando tu vences, não vences com os teus recursos, mas com os recursos de Deus, porque é Ele que vai à frente da batalha. Amém? Diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se Deus, diz em Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós podemos concluir nesta manhã. Precisamos viver esta vida com coragem, com força. Tu que nos estás a escutar, nos estás a ver, não importa as circunstâncias, as limitações, os recursos que tu tens, tu precisas em primeiro lugar conhecer Deus, precisas da presença de Deus, precisas que Deus, Ele vai à frente na luta e é Ele que nos vai dar a vitória, é Ele que nos vai garantir a vitória. Aleluia! Gedeão será lembrado eternamente como um exemplo de fé. Nós vemos na carta aos Hebreus que é mencionado o seu nome. A grandeza desse homem não se encontra na sua força física, nem na sua inteligência, nem na sua autoconfiança. Mas a Bíblia não comenta a sua aparência física, mas Gedeão destacou-se na história não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus. E nesta manhã, tu tens um grande Deus. Deus é aquele que está conosco. Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que nos vai ajudar a continuar a caminhar. Apesar das circunstâncias que estamos a viver, não só em Portugal, mas em toda a nação. Não te importas com aquilo que está a acontecer, é verdade, preocupamos com a economia dos países, a Europa e não só, com tantas situações que estão a acontecer nesses últimos tempos. Isto demonstra que são sinais evidentes que breve, muito breve, Jesus está para vir buscar a sua amada igreja, a sua noiva. Então nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ser pessoas corajosas, pessoas que tenham essa força, principalmente os jovens. É verdade que quando nós chegamos a uma certa idade, a gente começa a notar, já não temos tanta força como tínhamos quando éramos mais novos. Mas na vossa força, jovens,
sirvam a Deus com alegria, com as estratégias que Deus vos vai dar. Se vocês tiverem que fazer uma eira subterrânea, façam, para poder louvar a Deus. Não importa os inimigos, mas uma coisa é certa, Deus vai ter convosco e vai vos dizer: vocês são homens e mulheres, aqueles que são jovens, valentes, e o Senhor vos vai levantar para enfrentar os inimigos e vocês poderem conquistar. Esta nação precisa de vós, a Igreja de Lisboa precisa de vós. Todos nós precisamos dos jovens, porque sabemos que eles são a força da Igreja e o Senhor estará com eles também. Neste tempo eu acredito. Olha, eu já, quando era jovem, já passei por tantas situações, por tantos lugares imagináveis, só por causa de levar o Evangelho da Salvação, de levar o amor de Deus. Nunca pensei passar por coisas horríveis, por lugares horríveis, ver com os meus olhos, escutar com os meus ouvidos e poder falar alguma coisa. Mas Deus sempre fez algo. Deus libertou, Deus salvou, Deus transformou. Toxicodependentes tornaram-se homens de Deus. Aqueles que estavam presos foram libertos espiritualmente e depois saíram fisicamente em liberdade e são meus amigos. Deus transformou. O cadastro deles estão com um historial terrível, mas Deus começou a registrar o nome deles no livro da vida. Hoje são meus irmãos em Cristo. Aleluia! Eu nunca pensei. Por isso, Deus vai vos usar de uma maneira poderosa nestes tempos para vermos a salvação. Amém? Temos terminado este tempo da palavra de Deus. Eu vou pedir aos jovens para subir. Amém? Deus possa abençoar a cada um, aqueles que nos estão a escutar também, possa ser abençoado por Deus. E nós vamos nesta tarde dar continuidade. Estamos quase a terminar, mas ainda temos algumas coisas. Amém. Glória a Jesus. Amém, amém, irmãos. Nós temos um grande Deus, não é verdade? E nós vamos agora vamos ofertar com alegria, mas enquanto ofertamos, à medida que os irmãos derem, ou se quiserem já ficar de pé, vão ficando de pé, e vamos cantar que, porque Deus nos ama, Ele vai atrás de nós, Ele deixa as 99 para nos vir buscar, que Ele luta connosco, que não há muralha que não vai cair, que não há mentira que Ele não destrua, porque Ele nos ama. E nós não temos muitas certezas na nossa vida. A única certeza é que amanhã o amor de Deus não vai desvanecer. Amanhã o amor de Deus vai continuar igual ontem, hoje e para sempre. Deus vai nos amar todos os dias da nossa vida e nós também temos que o amar. Por isso neste momento vamos cantar sobre o amor dEle e à medida que ofertarem, ponham-se de pé e também adorem ao nosso Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste a tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, sabe amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sabe amor de Deus. Pai, nós estamos tão gratos, Senhor, porque Tu foste à nossa procura, Senhor, mesmo quando nós fugíamos de Ti. Eu me recordo desse momento, Senhor, em que Tu me foste buscar, Senhor, caído, ferido, mas a Tua mão nos levantou e nos sustentou, Senhor, e nos tem dado, Senhor, uma razão de vida e de viver. Obrigado, Senhor, por Teu grande amor. Obrigado porque Tu amaste o mundo de tal maneira. Obrigado porque Tu deste o Teu Filho amado. Obrigado porque Ele entregou a sua vida por cada um de nós, Senhor. Obrigado porque Tu estás connosco. E Tu, Senhor, não nos deixas. Só nós é que nos podemos separar, porque nada nem ninguém nos pode separar. Nem a morte, nem a doença, a altura, a profundidade, forças espirituais. Nada nem ninguém nos pode separar do Teu amor. Obrigado porque, Senhor, mesmo nós nos termos separado, Senhor, Tu sempre, Senhor, procuraste realigar, Senhor, e sempre nos buscaste e nos atraíste, Senhor, tal qual diz a Tua palavra, com cordas de amor, e nos puxaste novamente para junto de Ti. E nesta manhã, Senhor, depois deste culto, onde ouvimos a Tua palavra, Senhor, onde Pai, fomos desafiados a servir, mesmo em tempo, Senhor, onde alguns se escondem, mas obrigado porque há outros que têm, Senhor, de alguma forma usado estas ferramentas que temos para que a palavra possa chegar ao coração dos irmãos, das irmãs, que não podem estar connosco, mas também daqueles, Senhor, que ainda não pertencendo a este rebanho, Tu continuas à procura deles, Senhor, e usas estes meios, como a tecnologia, como a internet, para poder, Senhor, ir lá onde eles estão. E nós queremos orar neste momento por aqueles que estão em casa e aqueles que estão confinados e limitados à sua ação e à sua deslocação, que a Tua mão e o Teu Espírito os possa abraçar agora mesmo onde eles estão, no nome de Jesus. Oramos pelas pessoas que estão a passar por dificuldades de depressão, de tristeza, Senhor, ou desânimo, ou desapontamento com homens, porque muitas vezes os homens e as mulheres nos desapontam, mas Tu não nos desapontas, Senhor, porque Tu nos amas. E eu oro, Senhor, que Tu possas verdadeiramente demonstrar esse amor, com o Teu Espírito abraçando de dentro para fora essas vidas, no nome de Jesus. Confirmamos a oração do Teu servo e também, Senhor, do Teu servo Jorge, Senhor, que já oramos por estes assuntos, dos irmãos que têm colocado diante de nós e diante de Ti os seus pedidos, Senhor. Oramos também Te agradecendo por esta oportunidade de podermos estar presencialmente cultuando novamente. Oramos e agradecemos
agradecendo por estes jovens que tens dado à igreja e oramos que possas continuar a usá-los e a abrir e a dirigir os seus caminhos, que sejam os caminhos que sejas tu a abrir, porque o caminho e a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Te agradecemos por este tempo que temos passado na tua presença. Vai connosco, Senhor, fica connosco, Senhor, que possamos ao abrir a porta dos nossos lares, ó Deus, sabemos que tu estás lá, mas que a tua paz, ó Pai, possa ir connosco, e na casa onde nós entrarmos possamos dizer, Senhor, paz venha a este lar, e a paz fique com aqueles que ali habitam. Ó Pai, esta é a nossa oração nesta manhã. Te agradecemos por tudo o que já temos experimentado no nome santo de Jesus e para a tua glória. Amém, amém.